Pessoal, não esqueçam de deixar o like, pois isso ajudará demais no engajamento do canal. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Pessoal, o YouTube me mostrou que 66% das pessoas que assistem os vídeos desse canal com frequência ainda não se inscreveram. Você que gosta deste trabalho, se inscreva, não custa nada. E mais uma vez lembrando, curtam o vídeo, pois com essa atitude o canal será recomendado para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, o meu nome é Giuseppe. Hoje eu irei contar um caso muito bizarro que aconteceu comigo no ano de 1995. Atualmente eu tenho 48 anos de idade, mas na época eu tinha entre 19 e 20 anos. Sempre passei por situações sobrenaturais até os meus 26 anos de idade, mais ou menos. Eu vi espíritos com frequência e senti a presença de seres se aproximando de mim. A minha família tinha uma fazenda e pouco íamos para lá. Quando íamos, nunca dormíamos. O meu melhor amigo Silvio, que infelizmente hoje em dia é falecido, e eu éramos fascinados por biologia e viajávamos sempre para muitos lugares em busca de animais silvestres para fotografar e observar. Certa vez, meu amigo e eu resolvemos passar uma semana na fazenda da minha família. Naquela época não havia energia elétrica e a casa não tinha nada dentro, apenas redes para a gente dormir. Em volta da casa havia uma área de 24 hectares de mata fechada e preservada, e também havia uma nascente de água mineral. Meus irmãos mais velhos nos levaram da capital Salvador até o município de Santo Antônio de Jesus, a 160 quilômetros de distância. A partir desse município, eram mais 14 quilômetros até a fazenda. Assim que chegamos na fazenda, nos acomodamos, e nos primeiros dias foram bem tranquilos e proveitosos. Entrávamos na mata explorando e fotografando todos os tipos de animais e plantas. Em um desses dias, resolvemos então visitar a casa de Dona Arcanja, que ficava a mais ou menos a uns 200 metros da nossa casa. Sob a luz de um candeeiro, nos reunimos e conversamos bastante. Quando foi lá pelas 10 horas da noite, um rapaz apareceu na janela. Era um rapaz muito estranho, mas muito estranho mesmo. Ele tinha características meio femininas. Ele tinha unhas compridas, era bem magro e tinha os olhos muito expressivos que brilhavam. Ele era de pele negra e tinha os olhos muito claros. Ele me lembrava até uma pessoa andrógena. Na hora, eu tive uma forte intuição, pois eu sentia uma energia diferente vindo dele, pois quando ele falava, sempre dizia coisas negativas sobre Deus. Eu não tenho religião específica, mas aquilo me incomodou muito e me causou uma sensação muito estranha. Uma coisa que me chamou muita atenção também é que ele era o único que não entrava na casa. Ele ficava na janela escorado e conversando. Eu nunca me esqueci daqueles olhos dele. E quando deu as 11 horas da noite, eu chamei o meu amigo para irmos embora. E lá fomos nós pela estrada, na maior escuridão, com apenas a luz dos candeiros. Apressamos o passo e chegamos na propriedade e, em seguida, fechamos a cancela e entramos em casa. Já estávamos dormindo, quando de repente, nós dois acordamos com um rosnado monstruoso. Não é exagero, eu juro. Era algo que eu nunca ouvi na minha vida.
E olha que de bicho eu entendo muito. Era um rosnado estranhamente alto e grave, parecia até um monstro de filmes de terror. E de repente tudo parou. Eu estava com o facão em mãos, já o Silvio estava completamente paralisado na rede dele, dizendo que não conseguia mexer um fio de cabelo sequer. Foi então que os rosnados voltaram, e realmente estava dando medo. Porém, do nada, os rosnados pararam novamente, e quando eu achei que finalmente teríamos um pingo de paz, seja lá o que fosse, ouvimos então batidas por todas as partes, portas, janelas e telhados, sem contar que algo arranhava as portas. Vendo toda aquela situação, eu olhei para o Silvio novamente e disse: Silvio, se essas coisas entrarem aqui, seja lá o que for, com certeza iremos morrer. O Silvio continuava paralisado. Éramos céticos em relação a Deus, mas naquele dia eu comecei a orar o Ave Maria e o Pai Nosso com os meus olhos completamente fechados. E como num passe de mágica, tudo parou. Não sei dizer quanto tempo durou, mas pareceu uma grande eternidade. Chegamos a pensar na possibilidade de ser um bando de animais, mas pela experiência que temos, sabíamos que não seria possível bater em todas as portas, janelas e telhados de uma única vez, sem contar que estava rosnando e o rosnado era tenebroso. Só podia ser um evento sobrenatural. Como não havia celular nem telefone fixo na fazenda e nem mesmo um orelhão para podermos nos comunicar, fiquei pensando comigo mesmo: como seria a nossa próxima noite, pois ainda faltavam alguns dias para os meus irmãos nos buscarem. Voltamos a deitar, mas eu não consegui mais dormir, quando de repente eu vi uma luz muito forte entrar por debaixo da porta da nossa casa. Na hora eu pensei: agora é o fim. Porém, a voz que eu ouço chamando era uma voz bem conhecida. Era a voz do meu irmão. Mas o trauma foi tão grande que eu acabei duvidando e fiquei pensando se não era alguma criatura imitando a voz dele. Aí, quando ele me xingou, eu vi que era o meu irmão. Em seguida eu abri a porta. Eu nunca fiquei tão feliz em ver os meus irmãos ali. Eu olhei para eles e falei que ainda faltava alguns dias para me buscar. E por que vieram agora? E eles disseram: o nosso pai mandou a gente te buscar. Já eram umas 4 horas da madrugada. Eles estavam no bar com meu pai e de lá pegaram a estrada de Salvador e vieram nos buscar. Isso foi realmente incrível. Eu não sei se o meu pai sentiu algo, só sei que tínhamos uma ligação muito grande. Infelizmente ele acabou falecendo em junho desse ano e nunca mais eu voltei a dormir naquela fazenda. Voltei lá por algumas vezes, mas nunca sozinho. Em 2014, a minha mãe vendeu aquela fazenda. Já o meu amigo Silvio acabou falecendo em 2010 durante a Copa do Mundo. Ele era um grande biólogo, tinha concluído o mestrado sobre a migração do falcão peregrino dos Estados Unidos e Canadá para Salvador e já estava se preparando para o doutorado. Nós sentimos muita falta dele. E há outras situações sobrenaturais, mas vou contar em outro momento. Eu desejo a todos uma boa noite. Olá, o meu nome é Maria Cardoso. Atualmente eu tenho exatos 50 anos de idade. Moro em um município do Maranhão chamado São Luís dos Afogados, onde fica a minha casa e os meus pertences. Atualmente eu moro em um lugar tranquilo, mas nem sempre foi assim. Houve uma fase bastante obscura quando vivemos em uma propriedade rural, trabalhando como caseiros. Eu
meu marido e os nossos 2 filhos. O lugar não era ruim. A casa era espaçosa e ideal para as brincadeiras das crianças. No entanto, era muito isolado e qualquer necessidade nos obrigava a percorrer uma grande distância. O mercado, a escola, a farmácia, tudo ficava muito longe. Se alguém tivesse uma dor de cabeça, por exemplo, tínhamos que pegar o carro e percorrer por vários e vários quilômetros até a farmácia mais próxima. Na propriedade, havia uma casa grandiosa de 2 andares, repleta de quartos e janelas altas. Essa casa era usada apenas uma vez por mês, sempre no último final de semana, quando o proprietário, o Dr. Romano, vinha visitar o local com a sua família. Nós morávamos em uma casa menor no fundo dessa linda propriedade, mas também era muito confortável. Na mansão, haviam móveis e objetos que precisavam ser limpos diariamente. Tínhamos que varrer e tirar a poeira, mantendo tudo como se alguém de fato vivesse ali. Normalmente, eu realizava esse serviço sempre com os meus filhos por perto. O meu marido cuidava do jardim, plantava roseiras e cuidava das grandes árvores que lá se erguiam. Ele também cuidava dos 2 enormes cães que tinham na fazenda e que eram soltos toda noite para vigiar a propriedade. Agora que eu expliquei a minha rotina, vou contar o motivo pelo qual tivemos que abandonar esse lugar. Em um certo dia, enquanto eu estava com um dos meus filhos limpando a casa, nessa época ele tinha 6 anos de idade, pois o mais velho estava no centro da cidade fazendo compras com o pai. Eu estava na cozinha quando, de repente, o pequeno sumiu. Comecei a chamá-lo, mas ele não respondia. Foi quando eu comecei a ouvir vozes que vinham do andar superior da casa. Na hora eu fui bem devagar. As minhas mãos tremiam com muito medo, pois eu pensava que pudesse ser alguém querendo fazer algum mal a gente. E ao chegar lá, eu vi o meu filho com uma enorme boneca. A boneca era quase do tamanho dele. A boneca pertencia a uma das filhas do Dr. Romano e costumava ficar no quarto das meninas quando a família nos visitava. No entanto, havia algo estranho. Se não havia ninguém ali além de nós, de quem eram as vozes que eu ouvi? Perguntei com quem ele estava falando. E ele disse que era com a boneca. Ele disse que a viu de pé no topo da escada e que a boneca disse que queria brincar. Eu fiquei chocada e repreendi por inventar essa história. Saímos de lá imediatamente e voltamos para nossa casa. Quando meu marido retornou, contei o que havia acontecido. E ele chamou nosso filho para conversar. Ele achou que o nosso filho estava apenas imitando a voz da boneca. Naquela noite, já deitada para dormir, eu comecei a ouvir uma voz de uma criança cantando do lado de fora. Fui até o quarto dos meninos e eles estavam dormindo. Então quem estava cantando aquela música? Acordei então meu marido e nós 2 ouvimos a voz. Ele abriu a porta da nossa casa e lá estava a boneca sentada entre a nossa casa e a mansão. Chocados, sentimos uma sensação que misturava medo e arrepios, uma fraqueza nas pernas difícil de descrever. Meu marido pegou o querosene, jogou e ateou fogo. Ficamos observando enquanto ela queimava, até virar apenas um pedaço de pano preto. Nos dias seguintes, a estranheza continuou. Enquanto eu varria a casa grande, as crianças brincavam na frente com uma bola. Foi quando o mais velho parou de brincar e apontou para cima da casa. E lá estava outra boneca sentada na janela e olhando para eles. A partir desse ponto, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Uma noite, enquanto fazíamos uma pequena fogueira, vimos uma sombra se arrastando pela parede da casa grande. A sombra se transformou em uma criatura e entrou na casa.
O meu marido correu para proteger os nossos filhos. E no dia seguinte, quando entramos na casa, encontramos os quartos revirados. Eram brinquedos espalhados por toda parte, como se alguém tivesse feito aquilo. Decidimos então irmos embora, pois não podíamos arriscar a segurança dos nossos filhos. Então contamos tudo ao doutor Romano. Ele acabou confessando que sabia da presença de algo estranho na casa, pois as terras haviam sido um antigo cemitério. Ele aceitou nosso pedido de demissão e nos ofereceu dinheiro suficiente para comprarmos um terreno e construir uma casa para os nossos filhos. Às vezes eu me pego pensando no que vivenciamos naquela propriedade, e sempre que conto para alguém, ninguém acredita. Só eu e o meu marido sabemos o que vimos e ouvimos naquelas noites. Se Deus existe, o diabo também, pois aquelas coisas lá, sem sombra de dúvidas, eram malignas.